falar um pouco sobre as tabelas, sobre banco de dados em Excel. Vocês sabem que toda ferramenta de BI, toda ferramenta de inteligência de negócios, ela precisa de dados. Todos os dados geram relatórios, certo? Nós temos que ter informações para gerar um relatório, para gerar um gráfico, um indicador, um comparativo, enfim. Vocês têm que ter dados bem organizados. Então a minha sugestão para vocês é, antes de mais nada, sempre analisem o banco de vocês, de onde vem a informação, se essa informação pode ser minerada antes de cair no aplicativo. O aplicativo pode minerar? Sim, a ferramenta de ETL faz isso. Mas às vezes a própria corporação de vocês ou o dia a dia acaba já criando ele de maneira um pouco mais complexa ou não correta. Então eu vou dar alguns toques para vocês aqui para a criação do banco de dados no dia a dia corporativo e pessoal de vocês. E vamos agregar isso com as tabelas, com a função de tabelas. Vamos lá? Então, primeiramente, o que é uma tabela, como criar, uso e benefícios e a vantagem dela para o Power BI. A tabela, ela é uma ferramenta que fica dentro do Microsoft Excel. Vocês vão inserir a tabela e ela é uma ferramenta bem poderosa também. E de maneira curiosa, ela trabalha com o uso de banco de dados. Então, quando vocês colocam uma tabela, vocês vão perceber lá que o ícone que o Excel mostra, ele é semelhante a uma tabelinha de banco de dados. Por quê? Porque ele usa as ferramentas de banco de dados. Então, essa tabela vai ser uma ferramenta que vai criar e vai transformar a nossa tabela para um uso mais relacionado com o Power BI. Ok? Então, isso é muito importante. O benefício dela, na verdade, não é somente um, mas primeiramente é a padronização de banco de dados. É a maneira mais rápida de relacionamento. E principalmente a maneira que a atualização ela fica mais fácil e mais rápida no Power BI. Ok? Vamos avançar, gente. Então a tabela, vocês vão perceber aí que tem duas imagens bem simples. A da esquerda é o intervalo de dados, um intervalo simples aí, né, que são os dados digitados no Excel. E a direita, ela já está formatada como tabela. Então vocês vão perceber que a tabela ela vai muito além do que somente a formatação visual que muitas pessoas usam. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a guia do Excel que vocês podem trabalhar, como é que vocês vão criar essa tabela. E sempre fiquem muito atentos com esse flagzinho aí, ó, com esse flag, minha tabela tem cabeçalhos. E isso faz muita importância no banco de dados. Então percebam que esse banco de dados aí que está na imagem para vocês é um banco de dados bem estruturado. Então ele tem ali ó, os vendedores, os treinamentos, data dos treinamentos, o tipo do cliente, se foi pessoa física, pessoa jurídica, o valor, quantidade de alunos e o instrutor, certo? Então, sempre lembrem, os nossos campos, que são as nossas colunas, ficam orientadas e é uma boa prática de cabeçalhos colocar sempre os rótulos acima. Então, evitem de deixar cabeçalhos mesclados, mesclar linhas, mesclar colunas, que isso é super maléfico para o Excel e super maléfico para o Power BI, porque tem que ter essa integração de dados. Tá bom? Então guardem isso como uma boa prática para vocês. Vamos abrir então o nosso material de apoio agora e começar a trabalhar um pouquinho com essas tabelas. Eu já vou passando para vocês alguns toques, algumas dicas do trabalho com o Power BI Desktop. Então vamos abrir o nosso material de apoio, tabelas, vamos abrir o arquivo tabela vendas. Ok? Estão com ele aberto, então vamos avançar. Só para relembrar um pouquinho, gente, já que nós falamos um pouco de ferramentas de Power Visualizações, aqui na guia dados do Excel 2016, vocês vão encontrar um grupo chamado Obter e Transformar.
esse grupo aqui é o Power Query, que vai ser a nossa ferramenta de ETL do Power BI Desktop. Ok? Aqui na mesma guia dados do Excel 2016, vocês têm esse botão aqui, ó, que é a nossa modelagem de dados, que é o botão do Power Pivot, ok? E ele é o que é a nossa ferramenta de modelagem, certo? E na guia Inserir, vocês têm aqui o Power View e o Power Map. Então essas ferramentas aqui vão ser as nossas ferramentas de relatório no Power BI Desktop. Vocês viram que é tudo bem familiar, né, gente? É tudo bem tranquilo de ser executado. Legal? Bom, já que vocês estão ambientados, então nós estamos aqui com um banco de dados. E esse aqui é um banco de dados que não está formatado como tabela. Ok? Então vocês vão perceber como. Quando vocês clicam no banco, ele não habilita aqui em cima um menu oculto chamado Design, que é o menu da ferramenta de tabela. Então, se vocês clicarem no meio da tabela, em qualquer célula aqui, ó, no meio dela, e não aparecer a guia Design, quer dizer que não é uma tabela, certo? Então, nós vamos transformar isso aqui numa tabela de banco de dados, guia Inserir, grupo Tabelas, ferramenta Tabela. Pode clicar nela. Uma boa prática quando vocês forem trabalhar com bancos aí que for do Excel para o Power BI Desktop é sempre deixar a linha de cabeçalhos na primeira linha da planilha, ok? Isso é um ponto muito positivo e uma boa prática. Deixem aqui ligado, a minha tabela tem cabeçalhos, certo? Pode apertar OK. Então tá feito. Vocês vão perceber que ele já ligou aqui a guia Design que eu falei para vocês. Reparem que se clicar fora, a guia Design some. Se clicar dentro, a guia Design volta. Ok? Então, vamos aproveitar. E vocês não vão utilizar mais essa caixa de nomes aqui convencional para nomear a tabela. A tabela, ela vem aqui, ó, nome da tabela dentro da guia Design. Então, nós vamos renomear o nome dela. Ela vai chamar Tabela Treinamentos. Apertem Enter para fixar esse nome. Se não apertar Enter, o Excel não grava. Ok? Então reparem que ele virou uma tabela de banco de dados que vocês têm aqui todas as informações cadastradas. Certo? Uma informação muito importante que é válida para o Power BI Desktop. Se vocês tivessem aqui uma outra tabela e vocês fossem criar informação nela e fossem dar um outro nome para uma outra tabela, que seja tabela de vendedores, tabela de treinamentos, tabela de comissões, tabela de parceiros, enfim, isso vai ser uma outra tabela de pesquisa para o Power BI. O Power BI, ele não enxerga os objetos aqui pelas planilhas, ele vai enxergar pelos objetos. Então, se tiver uma, duas, três, quatro tabelas dentro de uma planilha, o Power BI vai enxergar 4 objetos, certo? E não vai enxergar somente treinamentos. Ele vai enxergar o nome de cada tabela e cada objeto em específico. Legal? Fiquem atentos com isso. Então, vamos aproveitar. Vamos para o nosso último registro aqui dessa tabela. Segura a tecla Ctrl, aperta a seta para baixo. Então, nós viemos aqui no nosso último registro, que foi a nossa última venda aqui registrada. Certo? Tem uma outra informação que vocês vão perceber que tem aqui, atualização mensal do sistema. Quando vocês clicam nela, vocês vão perceber que tem uma série de outras informações que não estão como tabela, mas que precisam ser agregadas ao banco de dados. Por quê? Porque o relatório tem que ser atualizado, né, gente? Tem que ter o gráfico atualizado correto, a tabela, enfim, todo tipo de apontador tem que ser sempre minuciosamente correto. Então, todo mês vai chegar uma informação aqui do sistema e ela tem que vir para cá. Olha que bacana. A tabela aqui no final, ela tem uma cantoneira. Essa cantoneira é esse pedacinho aqui azul no canto dela, certo? Ele está dizendo que a tabela tem a extensão até aqui.
Mas a tabela é uma ferramenta elástica, é uma ferramenta que aceita que vocês agreguem valores ao banco. Então, que legal, olha o que eu vou fazer. Eu venho aqui na atualização mensal do sistema, que vai chegar no departamento através de uma macro ou alguma ferramenta com vocês. Legal? Reparem que as informações aqui já não chegaram com o cabeçalho. Vou selecionar aqui do primeiro registro, segurar o Ctrl Shift, uma vez a seta para a direita, uma vez a seta para baixo. Ok? Então, ele selecionou todas as informações. Ctrl C para copiar e Ctrl Page Up para voltar para a primeira planilha. Ok? O cursor ele vai estar aqui, ó, na célula A3540, certo? Colocamos aqui, Ctrl V, pronto, tá feito. Então percebam que as informações do banco já foram agregadas aqui e as novas informações já vieram para a nossa consulta. Então a partir daqui nós podemos gerar outros tipos aí de relatórios com os dados mais concisos, né? Então sempre deixem isso à mão de vocês, gente. A formatação como tabela é uma formatação muito importante e faz o quê? Deixa as ferramentas mais automatizadas. Então olha o quanto de informações que chegaram aqui, né? Vocês têm mais de 3.000 linhas de informação que precisariam estar aqui. Legal? Então, a formatação como tabela é uma ferramenta muito importante para o Excel e muito importante para o Power BI Desktop. Certo? Uma outra informação importante. Quando vocês colocam outras tabelas aqui na mesma planilha, sempre deixem um espaço de uma coluna entre elas. Por quê? Porque se tiver colada aqui junto da última linha ou da última coluna, o Excel ele entende que faz parte dela e vai agregar. E isso não pode acontecer. Ok? Então eu vou criar aqui um exemplo de uma outra tabela para vocês verem como é que ele fica distinto. Certo? Então eu vou colocar aqui vendedor e comissão. Ok? Então vou colocar aqui um vendedor com até 2 anos de casa, certo? E mais de 2 anos. Ok? E aqui a comissão que ele vai receber. Então se ele tiver até 2 anos de casa, ele vai receber 1,5%. Se ele tiver mais de 2 anos de casa, ele vai receber 3,2%. Certo? Então, vocês vão perceber que já tem uma outra tabela aqui de informações que vocês poderiam utilizar em algum momento ou extrair informações. Vou selecionar, vou clicar aqui no meio dela também, inserir, tabela, ok? Inserir aqui a tabela. Repara que ela já veio aqui, ó, tabela 2. Vou colocar tabela comissão. Ok? Então reparem que agora são 2 objetos, né? Quando vocês clicam fora, menu oculto design some. Clica dentro dela, aparece aqui o menu design com o nome do objeto, ó, tabela treinamentos. Clicou na outra tabela, ele aparece aqui, ele continua o menu oculto design e aparece aqui, ó, tabela comissão. Legal? Então, aqui são 2 objetos e seriam 2 importações para o Power BI Desktop. Então, tenham sempre isso em mente, tá, gente? No Power BI, não importa qual é a planilha dessa informação. Ok? O que vai importar é o nome dos objetos quando estiverem formatados como tabela. Mas o nome da planilha vai ser importante e vai nortear, vai ser importante para nós. Mas saibam que dentro de uma planilha podem ter vários objetos dentro para a localização dele. Ok? Então, podem apertar F12, é o atalho de salvar como. Vamos colocar aqui tabela
vendas, resolvido. Certo? Podem salvar esse arquivo. Podem salvar o arquivo. Vocês perceberam que o banco de dados, ele é uma informação preciosíssima, que vale ouro para vocês, né, gente? Ouro, diamante, é um bem mais poderoso que vocês têm e mais valioso, tanto pessoal quanto profissional. Então a ferramenta como tabela, ela vai ajudar bastante em algumas atualizações. Vocês vão perceber isso no Power BI Desktop. E ele deixa a tabela mais organizada e também automatizada. Vocês viram que eu simulei aqui uma extração de dados que chega mensalmente na empresa e um banco de dados já existente. Vocês viram a rapidez que os dados foram agregados? Isso é muito rápido, né, gente? Isso é muito poderoso. Ok? Então, vamos avançar um pouco mais no nosso conteúdo e nos vemos na próxima aula. Até lá!